Sim, o capitalismo vai acabar, mas não pelos motivos que você pensa. Quer saber mais? Fica comigo. O capitalismo, ame-o ou não, vivemos nele. O grande campeão dos embates de ideologias do século XX. Não sem algumas jogadas sujas, não é mesmo? Porém, ele está tendo uma vida bem longa para quem já teve a sua morte decretada há mais de 100 anos. O que explica essa aparente longevidade? E mais, o capitalismo está com seus anos contados? Spoiler, está, mas não pelos motivos que os economistas pensavam no século XIX. Bom, vamos partir do início. Dois economistas nos ajudam a perceber as fragilidades do sistema capitalista: Davi Ricardo e Karl Marx. Ricardo trabalhou sobre a ideia do princípio de escassez. Segundo ele, o valor do capital variava de acordo com a disponibilidade. Seu estudo se baseou nos valores das terras, que em sua época era a forma mais comum do capital. O problema que ele tratou foi, resumidamente, mas bem resumidamente mesmo, que quanto menos terra estivesse disponível para compra, mais o valor da terra aumentaria, consequentemente elevando o valor do aluguel e diminuindo os salários dos funcionários da agricultura. O resultado disso seria a concentração cada vez maior do capital, em quem já era dono do capital, aumentando a desigualdade e minando o equilíbrio da sociedade. Quando Karl Marx escreveu o livro O Capital, a teoria de Ricardo já tinha menos chances de acontecer, uma vez que a sociedade como um todo havia se alterado. Agora, a terra não era mais a forma predominante do capital, mas sim as fábricas e as máquinas nas grandes cidades. Marx trabalhou também com o princípio da escassez, mas na visão dessa nova sociedade industrial. Agora, os capitalistas podiam acumular o capital infinitamente, já que ele não era mais um bem natural. A questão com o princípio da escassez então se inverteu. Quanto mais capital, menor o seu preço. O problema, que Marx identificou corretamente, é que junto com o valor do capital, o seu rendimento também caía. Isso gera duas reações. Ou os capitalistas disputam entre si pelo monopólio, ou diminuem os salários e direitos dos trabalhadores, para aumentar a taxa do seu lucro. Ambas acabam com o equilíbrio social e, segundo Marx, levariam ao fim inevitável do capitalismo. Bom, basta olhar em volta e perceber que o capitalismo continua firme e forte, tirando alguns tropeços pelo caminho. Então, o que explica a vitalidade do capitalismo? A resposta para essa pergunta está na análise dos tropeços que ele deu. O que os economistas que previram o fim do capitalismo falharam em compreender foi a importância do avanço tecnológico para o capitalismo. Na verdade, as crises de fim do capitalismo são parte da sua própria essência. A teoria que eu vou comentar agora, da teoria dos ciclos, com alguns ajustes do Paul Mason, merece um vídeo à parte. Mas vamos compreender seus pontos principais para que a gente possa falar do tema desse vídeo, o fim do capitalismo. Segundo a teoria das ondas longas, ou dos ciclos, de Nikolai Kondratiev, que também merece um vídeo só dele, o capitalismo passa por períodos de expansão e depressão. Por que esses ciclos ocorrem? Bom, quando o capitalismo caminha para a crise que os economistas clássicos previram, com a diminuição dos lucros, dos salários e as crises sociais, ele chega a um ponto de inflexão, onde as novas tecnologias e métodos de trabalho proporcionam um novo fôlego ao sistema. Ou seja, o avanço tecnológico proporciona um aumento da produção do capital e mais, cria novos mercados de serviços para que esse capital renovado possa se expandir. O início do ciclo se dá quando existe um acúmulo muito alto do capital. Isso faz com que se busquem novos mercados, tecnologias e formas de produção. Isso desencadeia uma série de conflitos, revoluções e guerras. Mas, assim que os novos modos de produção e comércio se assentam e começam a operar em sinergia, ocorre uma forte expansão no rendimento do capital. Isso faz com que o capital seja direcionado ao setor produtivo. Acontece uma intensa substituição de mão de obra por maquinário, o que não é um problema necessariamente, já que as expansões dos serviços e mercados conseguem absorver essa mão de obra. Nesse momento de expansão, a abundância do capital cria uma aparente onda de oportunidades e paz, onde floresce o sistema de bem-estar social. No pico desse período de crescimento, ocorre outro ponto de inflexão, que pode ser um superinvestimento num setor específico, a desconfiança nas moedas ou mesmo algo mais traumático, como uma guerra entre os poderes nacionais dominantes. Começa então a recessão. Esse período é marcado por um ataque aos salários, aos direitos trabalhistas e a uma intensa desespecialização da mão de obra, seguida por uma resistência da classe trabalhadora. Com medo da perda dos lucros, o capital é transferido da produção para o sistema financeiro,
Começa a depressão e a busca por novos mercados e tecnologias, dando reinício ao ciclo. De novo, essa é uma explicação muito superficial de uma teoria extremamente complexa, mas ela se faz necessária para que a gente possa explicar e entender o nosso tema. Pois bem, se eu acabei de demonstrar como o capitalismo se reinventa e que os períodos de crise somente servem para jogar ele para patamares ainda mais altos, por que eu disse com tanta certeza que ele irá acabar? Ocorreram mudanças importantes na última onda, que estenderam a sua duração e minaram as bases do próprio sistema. A primeira delas foi a ascensão do neoliberalismo, que aqui também vou falar de maneira bem rasa, pois é assunto para um vídeo só dele. Se você está vendo esse vídeo, acredito que saiba o que é um neoliberalismo. Se não, aqui vai outra explicação rápida. As principais figuras responsáveis pela disseminação do sistema neoliberal foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher, além do Pinochet. Eles pregavam a necessidade de uma nova maneira de fazer o liberalismo diferente do liberalismo clássico e, consequentemente, do fantasma da crise de 29 e principalmente do odiado comunismo. Mas, meus amigos, não se enganem. O neoliberalismo não veio propor a autorregulação dos mercados, o Estado mínimo, a globalização e todas as coisas que eles gostam de expor. O objetivo era e é um só: desmobilizar a classe operária. Vejam só, até então o neoliberalismo parecia uma resposta clássica da crise dos ciclos longos. Erradicação dos direitos trabalhistas, diminuição dos salários. Mas, para o ciclo ter continuidade, é necessária uma reação das classes trabalhadoras contra essa investida dos capitalistas. Com um ataque coordenado aos sindicatos e uma exploração do perigo comunista, os neoliberais enfraqueceram a reação popular, deixando-os livres para a acumulação e financiarização do capital. Isso se tornou ainda mais intenso com o colapso do bloco soviético em 1989. Então, como todo bom vencedor, o neoliberalismo reescreveu a história, transformando-a em uma série de coisas que deram errado antes de nós, moldando a visão de que só existia uma opção para a sociedade eficiente, a de agora, e que nada mais funcionava. Essa nova face do capitalismo sustenta as empresas pequenas e médias por meio do enfraquecimento das leis trabalhistas e as grandes por meio da intensa financiarização. Os resultados disso ficam bem aparentes na crise dos mercados asiáticos e, mais recentemente, na grande crise do subprime em 2008. O colapso do bloco soviético também deu outro tipo de sobrevida para o capitalismo. De repente, abriram-se novos mercados para expansão, com muitos países sedentos por investimentos, dispostos a privatizar grandes fatias do seu capital e a ingressar no sistema de produção global, dando assim um novo fôlego para um ciclo que já se encontrava em declínio. A segunda mudança importante foi a resposta tecnológica que surgiu no último ciclo longo, a informática. A era da informação levou a nossa sociedade a um período de geração de riqueza jamais visto. Hoje não existem mais barreiras, qualquer empresa pode fazer negócio em qualquer lugar do mundo. A tecnologia permitiu que a produtividade das indústrias crescesse a alturas inimagináveis até então. A financiarização do sistema econômico fez com que os negócios conseguissem fundos de pessoas dispostas a investir neles e fez com que as pessoas dispostas a correr o risco dessa aposta tivessem recompensas enormes, se apostassem na empresa certa. Pois bem, como esse período de bonança pode ser a causa da destruição do sistema capitalista? E mesmo se for, como a gente sabe que ele não vai se reinventar e surpreender a gente novamente? A principal questão é que o novo modo de produção não trabalha tecnicamente com novas tecnologias. Ele trabalha com informação e com novas formas de coisas antigas se conectarem. Como assim? Bem, uma fábrica opera essencialmente da mesma maneira que nos anos 1990, só que agora códigos de barra mostram onde cada peça está para que máquinas que conversam entre si, algumas controladas por humanos, porém tudo regulado por algoritmos que traçam novos planos e processos para melhorar a eficiência. Os computadores já existem como tecnologia acessível desde o início desse século, mas agora o real potencial está na forma como eles se comunicam, não só no seu poder de processamento. Para vocês terem uma ideia, grande parte dos lucros envolvidos na implementação da internet das coisas vem da melhoria dos processos e da redução de custos, não de novas tecnologias. Existe outro problema, e esse com maior poder destrutivo para o capitalismo. O valor dos produtos é, basicamente, o valor dos materiais usados somado ao valor do trabalho para criá-los. Acontece que hoje as empresas vêm se descolando cada vez mais dessa lógica e contando com outras maneiras de gerar valor para um produto.
Mas por quê? A resposta é simples. Como há cada vez mais automatização em todas as etapas de produção e o valor dessa automatização é cada vez menor, se o trabalho fosse usado como forma de determinação de preços, os produtos seriam cada vez mais baratos. E, hoje, cada vez mais é plausível a ideia de máquinas produzindo máquinas que produzem todo o resto. O lucro precisa vir de outro lugar. E hoje ele vem das externalidades. As externalidades são todos os efeitos secundários que uma empresa causa no processo de trabalho, boas ou ruins. Quando uma empresa gera poluição, por exemplo, isso é uma externalidade ruim e cada vez mais elas são impelidas a pagar por esses impactos ambientais. Agora, uma externalidade vem se tornando o petróleo da era da informação, os dados do usuário. As empresas agora fazem muito mais dinheiro utilizando os dados dos seus usuários do que com os produtos em si. Veja, por exemplo, essa plataforma na qual estamos. Você não paga nada para assistir, mas como que ela ganha dinheiro? Vendendo espaços para anúncios personalizados, baseados em cada usuário, para outras empresas. Simples assim. Outra forma de adicionar valor aos produtos é o marketing. Como um tênis fabricado por menos de $50 pode ser vendido por mais de 500? Bom, a empresa gasta bilhões para você conhecer e confiar na marca dela. Mas ambas as estratégias exigem que a empresa domine grande parte do mercado e eventualmente se tornem monopólios. Os exemplos são gigantes. Temos essencialmente uma empresa que domina o ramo de buscadores, uma que domina de streaming de vídeos, uma para as redes sociais e duas no máximo, ou três, para o sistema de computação. Esse é o principal desafio do capitalismo, mas podemos citar inúmeros outros impactos que vêm surgindo mais recentemente, como empresas que operam fora dos moldes de mercado, como a Wikipédia e seus milhares de voluntários, sistemas de código aberto que não podem ser comercializados, cooperativas comerciais e etc. Resumindo, o capitalismo enfrenta ataques estruturais de ambas as inovações que vieram salvá-lo, o neoliberalismo e a tecnologia da informação. Ataques tão desestabilizadores que as respostas clássicas já não se aplicam, resultando em 3 saídas possíveis. A primeira é que o custo da crise seja imposto aos mais pobres, gente como trabalhadores e aposentados, sustentando a ordem global, mas minando o crescimento econômico. A segunda é que o povo não aceite arcar com os custos e rompa a ordem dominante, elegendo partidos cada vez mais extremistas, levando ao abandono de direitos básicos e à instituição de regimes cada vez mais duros, desestabilizando ainda mais um mundo marcado por crises migratórias e conflitos armados. Nenhum desses cenários é atraente, pelo menos para mim. A única saída para o capitalismo a médio prazo é sair de cena para um novo modo de organização econômica, pois não há como manter um sistema em que é baseado na escassez e na privatização em uma sociedade em que cada vez mais coisas são gratuitas e livres para uso. Bom, pessoal, eu espero que tenha conseguido passar um pouco das teorias em jogo aqui. Eu estou aberto a discussões, comentem o que acharam aí embaixo e fiquem tranquilos em discordar. Eu ouvi dizer que isso gera engajamento. Então, esse é o meu primeiro vídeo. Eu estou ansioso para dividir mais coisas com vocês, mais coisas que eu acho interessantes. E por isso, curtam, compartilhem, se inscrevam. Até a próxima. Amo todos vocês. Tchau.